Hoje é sábado, dia 3 de abril de 2021. Estamos introduzindo a lição de número 2 do nosso trimestre, cujo tema será Os Princípios Fundamentais da Aliança. Você está no canal, eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Na semana passada, ao introduzir a lição do trimestre, vimos como o Senhor Deus criou todas as coisas de forma perfeita, a ponto de que, no final da semana da criação, o Senhor Deus olhou para tudo que havia feito e disse, eis que é tudo muito bom. Juntamente com todas as coisas que ele criou, inclusive o primeiro casal, Adão e Eva, Deus deu um dom muito precioso à humanidade, o livre-arbítrio, o direito de escolha. Deus mostrou para Adão e Eva que Deus não era a única hipótese que a humanidade tinha. Havia outra. Uma rebelião havia começado no céu, um anjo rebelde havia se insurgido contra o Criador e havia, inclusive, mencionado que se tivesse uma oportunidade, governaria melhor que Deus. Então, Adão e Eva, exercendo seu livre-arbítrio, eles deveriam saber escolher se permaneceriam leais a Deus ou se permitiriam que a rebelião viesse para o planeta. A escolha seria da humanidade. Deus não escondeu deles qual seria a consequência. Deus disse, olha, se vocês escolherem o caminho da rebelião, saibam que ele terminará em sofrimento, dor e morte. O acordo que foi estabelecido entre as duas partes, entre Deus e o ser humano, foi, enquanto vocês quiserem que eu seja o soberano de vocês, não comam dessa árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que vocês comerem dessa árvore não é venenosa. Mas no dia em que vocês comerem dessa árvore, através da sua atitude, vocês estarão dizendo que querem que a rebelião tenha agora ascendência, tenha acesso à humanidade e ao planeta que eu criei. Saibam que essa decisão, esse ato, esse gesto, vai abrir caminho para a rebelião no planeta e para o anjo rebelde. Ele dominará sobre vocês. Adão e Eva não viveram uma experiência de inocência ou de não conhecimento dos fatos. Eles sabiam que o pecado, dor e morte viriam sobre o planeta se eles escolhessem mal. E escolheram, nós vimos. As consequências. Adão e Eva sentiram-se envergonhados, se esconderam de Deus, se sentiram completamente longe de Deus, quase que inalcançáveis na perspectiva deles em relação a Deus. Mas Deus toma iniciativa, vem até o planeta e ele coloca em marcha um plano que já havia sido estabelecido antes mesmo que o mundo tivesse sido criado. Afinal de contas, como o livro do Apocalipse vai mencionar, Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O plano já tinha sido estabelecido, nada pega Deus de surpresa. E o Senhor Deus agora vai olhar para a humanidade e vai mencionar que o salário do pecado é morte. Como, aliás, ele já tinha mencionado. Adão e Eva sabiam que isso aconteceria. Apesar disso, tomaram a decisão equivocada. O que é que Deus faria diante disso? Deus estabeleceu uma aliança com Adão e Eva. Veja, antes que o pecado acontecesse, uma aliança já tinha sido feita. Quando o Senhor Deus estabeleceu um acordo entre Adão e Eva, qual era o acordo? Deus supriria todas as necessidades de Adão e Eva, absolutamente tudo. Ele daria a vida, ele deu todas as coisas do planeta, os alimentos, a proteção, a autoridade para Adão e Eva poderem exercer o seu domínio sobre o planeta. Tudo, a parte complexa ficava toda com Deus. Qual era a parte de Adão e Eva? A parte de Adão e Eva era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso era uma aliança, era um acordo entre Deus e o homem. Você repara que mesmo antes do pecado acontecer, essa noção de aliança, de acordo, a parte difícil sempre foi de Deus, nunca da humanidade. Depois que eles pecaram, o Senhor Deus vem até o ser humano para estabelecer uma nova aliança. Veja, como Deus deu liberdade para Adão e Eva, todo o relacionamento dele com a humanidade tem que ser embasada num acordo, numa aliança. Porque a aliança se baseia em livre-arbítrio, liberdade de escolha. Então ele agora vem até o Jardim do Éden e estabelece uma nova aliança, uma aliança agora dentro de um contexto de pecado. Adão e Eva estavam condenados à morte eterna. O máximo que eles conseguiram fazer depois que pecaram foi se esconder atrás das moitas do Jardim do Éden e ao mesmo tempo fazerem roupas com folhas de figueira para poderem cobrir a sua nudez.
É o Senhor Deus quem vai fazer roupas de pele de animais para eles. Isso já pressupõe o primeiro sacrifício que deve ter acontecido no Jardim do Éden, o primeiro cordeiro que deve ter sido morto ali para que roupas fossem feitas para Adão e Eva. Para que roupas de pele fossem feitas, animais teriam que morrer. A noção de morte já está estabelecida. E nesse contexto do sacrifício já é estabelecido o princípio por detrás da quebra da aliança que Adão e Eva haviam estabelecido. E o princípio era, agora que vocês pecaram, vocês terão que obrigatoriamente alcançar o perdão através do sacrifício de alguém. E quem é que vai fazer esse sacrifício? É um inocente que vai pagar pelo preço do culpado. O culpado merece morte eterna, mas Deus vai pagar o preço exigido pelo pecado, ele mesmo morrendo em favor da humanidade. Então, nessa aliança que Deus estabeleceu com Adão e Eva, a aliança pressupunha o quê? Que eles estabeleceriam fé em Deus, de forma que cada vez que eles cometessem um pecado, um sacrifício deveria ser feito, onde um inocente morreria em favor do culpado, apontando para uma realidade maior. Quando Cristo, o Cordeiro de Deus, viria para o planeta e morreria no lugar de Adão e Eva. Consegue compreender aqui a ideia? Agora, depois desse momento, e aqui entra a lição dessa semana, o Senhor Deus ele vai estabelecer fundamentos para que a aliança possa acontecer entre ele e a humanidade. Uma aliança pressupõe um acordo feito entre duas partes, ok? É claro que quando você pensa em acordo, você pensa, opa, então esse tem isso para fazer e esse tem isso para fazer, e está completamente certo. Mas a aliança de Deus com a humanidade sempre foi baseada na graça. A gente vai ver um pouco mais sobre isso amanhã. É a graça de Deus que tem a capacidade de poder nos salvar. E Deus sabe que nós não temos condições de poder oferecer uma obediência perfeita, porque nós somos pecadores, falhos e maus. Então precisamos depender da sua graça. Mas quais são os fundamentos para que uma aliança possa ser estabelecida? A gente vai ver isso amanhã. Depois nós teremos a oportunidade de entender como é que o Senhor Deus estabeleceu uma aliança sobre esse fundamento que a gente vai estudar amanhã. Com Noé, como é que ele estabeleceu uma aliança com Abrão, como é que ele estabeleceu uma aliança com o Moisés. E finalmente na quinta-feira nós estudaremos sobre a nova aliança que é mencionada lá em Jeremias, que seria feita entre Deus e a humanidade através de Cristo Jesus morrendo na cruz do Calvário. Será que existe alguma diferença entre essa aliança e a aliança que ele fez com Moisés, com Abrão, com Noé, com Adão e Eva? Bom, a gente vai estudar isso durante essa semana. É claro que nós não vamos esgotar esses temas essa semana, até porque cada uma dessas alianças vai ser estudada em algumas das semanas durante esse trimestre. Mas, para já, fique com essa ideia. A aliança entre Deus e a humanidade sempre foi estabelecida em cima de um princípio que é a graça de Deus. E é por causa da graça de Cristo que hoje nós temos a oportunidade de estar juntos e estudando sobre o amor de Deus que é capaz de nos salvar. Eu queria nesse momento agradecer a Deus por sua graça e pedir que essa graça possa cobrir completamente cada um de nós nesse dia. Olha comigo. Obrigado, Senhor, pela sua graça e obrigado porque o relacionamento que o Senhor estabelece conosco em aliança é totalmente embasado na graça de Cristo Jesus. Ajuda-nos para que essa sua graça nos cubra. E nessa semana queremos compreender como podemos estabelecer uma aliança com o Senhor. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?